Tranquilo. Gravando. Beleza. Agora eu já esqueci o que eu tinha falado. Você ia perguntar alguma Eu coisa. tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma tarefa na casa de vocês? Respondam aí. Que vocês precisam fazer? Quais Lavar, tarefas? Trabalho da escola, beleza. tipo, O vou que trabalhar é? toda Não, vez, assim, é lavar a louça. lavar a louça, Lavar a louça. boa. Quem mais, gente? Estão falando sim, mas dá alguns exemplos aí. Que tarefa vocês têm? Camila sabe que tem que fazer tudo nessa casa. Tem que lavar roupa, lavar louça, tudo. Passar pano, concordo. Limpar as janelas, moço. Lavar os banheiros. Eu não lavo banheiro, não. Eu lavo. Lavar calçado. Eu não tenho calçado, então. Cuidar dos bichos. Também cuido dos meus bichinhos, gente. Eu tenho uns passarinhos, eu tenho que levar eles para voar. Aqui. Você leva eles pra voar? Eu levo. Lavar o banheiro. Virou terapia pra mim. Ó! Um Eu dia limpar a não casa gosto, vai não. ser terapia pra mim. Ainda mais no Não. frio. Todo molhado. Por isso me cutucou, tá? É. Achei que você tinha me interrompido. Beleza. Assim como a gente tem as nossas tarefas, tipo, em casa, que nossos pais passam pra gente, Deus também dá algumas tarefas pra gente. Afinal, a gente é filho dele também. E eu queria saber se vocês têm alguma ideia do que possam ser essas tarefas que Deus passa pra gente. Então, comentem aí. O que vocês acham que Deus dá de tarefas pra gente realizar? Deus não pede pra gente lavar louça, tá, gente? Evangelizar, boa. Caridade, boa. Felicidade. Cuidado dos Nossa, bichos. morais. Pesado, Amar ó. ao próximo. Amar ao próximo. Levar o amor dele para as outras pessoas. Oh. Anunciar o reino de Deus. Boa. Seguir os mandamentos, realmente, gente. Uma resposta melhor que a outra. Né? Bom, e todas essas que vocês falaram, tá todas corretas, mas uma que a gente vai focar hoje, que é muito importante, é a tarefa de levar o evangelho para as pessoas. Mas como que a gente pode levar o evangelho para fora? Pode falar. Pode falar? A gente tem duas maneiras, que seria com as nossas ações e com as nossas palavras. Você já deve ter ouvido essa frase de São Francisco de Assis que diz: pregue o evangelho, pregue com a vida, se necessário, use de palavras, certo? Eu acho que a maioria já ouviu. E o que isso quer dizer? Significa que a gente tem que viver o evangelho antes de anunciar ele para as pessoas. Que é mais importante a gente realmente ter aquilo dentro da gente, no nosso coração, do que a gente simplesmente falar para as pessoas. Tá. É isso. E aí a gente vai ler uma passagem para vocês. Quer que eu leia? Pode ler. Eu vou ler uma passagem para vocês e a Ju vai explicar um pouquinho dela, tá bom? Então, marca tudo. A passagem está em Mateus 5. Eu ia falar isso agora. Então tá bom. A passagem é Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Eu vou ler aqui então. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será retribuído o sabor? Para que nada mais serve senão para ser lançado fora e calçado por homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz e coloca debaixo do alqueire, mas sim coloca sobre o candeeiro, a fim de que brilhe para todos que estão na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Bom, gente, então aqui Deus nos deu duas atividades, né? Duas formas da gente poder evangelizar, que é como? Sendo sal da terra e luz do mundo. Aí vocês se perguntam, né? Como que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Tipo assim, o que é isso? Como que eu vou ser um sal, né, gente? Até porque, né, eu não sou um sal para salgar os outros. E eis a questão, isso, claro, né, que é uma metáfora que Deus usa para nos explicar o que a gente tem que fazer. Algumas formas de nós podermos levar o evangelho. E vamos lá. Ser sal da terra primeiro. O que o sal faz, gente? Pode mandar no chat. Dá gosto. Boa, Nath. Muito bem, o sal, ele dá gosto para as comidas, certo? Não sei se vocês já comeram, tipo assim, arroz sem sal ou feijão sem sal. É tipo um gosto sem gosto, né? Tem aquele gostinho de arroz, mas não é um arroz de verdade, porque não tem sabor, é ruim. Fica sem graça, exatamente. E quando a gente fala ser sal, primeiro a gente precisa entender que Deus é o nosso sal, tá? Por que eu falo isso? Porque nós somos cristãos, tá? E cristãos seguem a Cristo com os seus exemplos. Cristãos fazem o que Cristo fez. Por isso que quando Cristo é sal da nossa vida, e luz, né, do mundo, ele nos chama para ser sal e luz, tá? Então, sal, ele dá gosto. E, por exemplo, como assim Deus vai dar gosto? É simples, gente. Não sei se vocês lembram como vocês eram antes de conhecer a Cristo, mas eu lembro que a minha vida ela era, tipo assim, totalmente sem rumo, sabe? Às vezes a gente acordava e a gente fica pensando, nossa, gente, vou fazer o que hoje, sabe? Porque a gente não tem um propósito. Quando a gente não tem Deus na nossa vida, a gente meio que não tem o que fazer e como prosseguir. A gente tem que pensar que, assim, tem como viver sem Deus? Até tem, a gente vê um monte de ateu vivo, né? Tipo, vive normalmente? Vive normalmente. Mas é muito mais difícil. Por quê? Porque com Deus ou sem Deus, a nossa vida vai ter problemas. Mas quando a gente tem Deus para dar um suporte para nós, quando a gente tem Deus para nos ajudar, a vida fica muito mais suportável. Os sofrimentos que a gente passa, as provações que a gente passa são muito mais suportáveis. Porque a gente sabe que quando a gente cair, que quando a gente estiver mal, que quando a gente ficar triste, vai ter alguém ali conosco. Vai ter alguém para ajudar a gente a passar por esses momentos de dificuldades. E é isso que Deus faz, ele dá sabor para a nossa vida. Tanto que tem uma música de animação, não sei se vocês lembram, que a gente sempre canta, mas ela fala assim: se o mundo não tem sido bom para você, se você se sente tão só. Enfim, ela fala assim: que a vida quando tem Jesus é melhor. Canta, Jacaré, para você cantar, Igor. Eu esqueci também. A vida quando Tem Jesus é melhor, tudo passa a ter mais sabor. E alegremente você vai viver com muito mais amor. Então, tipo, é exatamente isso que Deus faz com a nossa vida. Ele dá sabor e ele faz com que a nossa vida tenha mais amor, para a gente passar por todas as dificuldades. E quando a gente tem Deus, a gente consegue passar por essas dificuldades porque Deus levanta a gente, né? E isso é o fato de Deus ser o sal da nossa vida, Deus dar sabor para as nossas tristezas. Mas além de dar sabor, o sal ele também tem outra função. Historicamente, né, a gente já estudou bastante isso na história, acredito que vocês já devem ter escutado, o que as pessoas faziam para conservar a comida? Alguém lembra? Não sei. Alguém que interagiu. Salgavam. Boa, Lucas, isso mesmo. E por que as pessoas salgavam a comida? Por exemplo, vamos usar a carne de exemplo. Por que as pessoas colocavam um monte de sal na comida? Para fazer carne seca, né? Então, o sal, ele desidrata. E quando o sal desidrata, quando a gente coloca muito sal em uma coisa, acontece um processo chamado osmose, que é a passagem de água. No caso, a passagem de água de um meio que tem mais água para um meio que tem menos água. No caso, a água vai sair da carne e ir para o sal, deixando a carne seca. E essa carne seca vai se transformar em um ambiente inóspito
para os micro-organismos, para as bactérias e para todos esses bichos, essas larvas, esses vermes que poderiam entrar na comida. E é a mesma coisa que Deus faz sendo o sal da nossa vida. O que acontece? Quando Deus entra na nossa vida, Ele limpa o nosso coração. Ele tira do nosso coração todas as impurezas, Ele tira de nós todas as maldades, todas as mentiras da nossa boca. E Ele transforma o nosso coração em um ambiente calmo, um ambiente agradável, um ambiente limpo para que Ele possa viver. Daí, a partir desse momento, Cristo começa a habitar em nós. E quando Cristo está habitando em nós, quando o nosso coração está puro e limpo com o auxílio de Deus, nós nos tornamos um ambiente inóspito para o mal. Então, o mal ele não consegue sobreviver a nós, porque nós vamos estar em um estado de graça com Cristo. O mal ele não consegue sobreviver em um local onde não tem maldade. E quando Cristo está na nossa vida, a gente não tem maldade em nós. Por isso que a gente fala que Deus é o nosso sal, que Deus dá essa salinidade para nós. E além disso, Deus também pede para que a gente seja a luz do mundo. O que a luz faz, gente? É bem simples. Ela ilumina, certo? Espero que sim. E como que Deus vai ser a nossa luz? Primeiro de tudo, afastando as trevas. Assim como Ele faz com o sal, quando Cristo é a nossa luz, Ele nos envolve na sua luminosidade, Ele nos envolve naquilo que Ele é. Pode tirar. Ele nos preenche com a nossa luz e Ele faz como se fosse uma blindagem na gente. Então, Ele deixa a gente envolto na luz dele e nenhum mal vai conseguir atravessar esse escudo que ele faz em nós. É como se, quando Deus coloca a luz dele em nós, é como se formasse um escudo. Não sei se vocês já assistiram Harry Potter, gente, mas vou dar um exemplo aqui. Sabe aquele efeito que eles fazem aquele feitiço que eles fazem do espectro patrono? Então, é exatamente a mesma coisa que Deus faz. Com o espectro patrono, os dementadores eles não conseguem chegar até a pessoa que lançou esse feitiço. Por quê? Porque forma como se fosse uma barreira de luz. E é exatamente a mesma coisa que Deus faz com a nossa vida. Quando Ele está presente, Ele preenche a gente com uma barreira que impede o mal de entrar. E além de impedir a entrada do mal, além de afastar as trevas, quando Deus está na nossa vida, Ele também nos faz enxergar, tá? Então, Deus nos livra de todas as cegueiras que poderiam estar em nós. Por quê? Porque as trevas é habitada pelo inimigo. E por que o inimigo habita as trevas? Por que o diabo habita as trevas? Porque, gente, o diabo ele não é bonito. E ele também não está em liberdade. O diabo ele fica amarrado. Então, ele não consegue se estender até chegar na gente. Por isso ele fica num ambiente escuro. Por isso que o mal, ele habita as trevas. Porque quando nós estamos nas trevas, nós estamos cegos. A gente não consegue ver nada. E o diabo, ele vai conquistando a gente com a lábia dele. Ou, às vezes, usando de outras pessoas para fazer com que a gente chegue cada vez mais perto dele. Então, ele vai falando coisas que a gente gosta, às vezes o mal vai dando pra gente tudo que a gente quer a todo momento, e isso vai levando a gente cada vez mais perto dele. Até que em dado momento, ele vai conseguir agarrar a gente. E quando ele agarrar a gente, aí sim nós vamos ver a verdadeira forma dele. Aí sim a gente vai ver o quão feio ele é, o quão sujo ele é. É por isso que o mal ele precisa das trevas para fazer com que a gente não enxergue ele. Mas com Deus, a nossa vida com Deus é totalmente diferente. Deus ele abre os nossos olhos de uma maneira muito grande e ele ilumina todo o nosso caminho para que a gente consiga ver cada pedra, cada tropeço, cada buraco e que a gente consiga desviar disso. Inclusive, Deus, ele abre de tal modo a nossa visão que a gente passa a enxergar coisas que a gente não enxergaria sem ele. Então, Deus nos mostra tudo, gente, absolutamente tudo, porque ele é a nossa luz. Ele é a luz do nosso mundo. Agora, a gente vai dar alguns exemplos de como ser sal da terra e como ser luz do mundo. Bom,
Um exemplo de ser sal da terra seria a gente aconselhar um amigo nosso que às vezes está passando por uma dificuldade, seria você salgar a vida dele, né, entre aspas. E um exemplo que a gente pensou para luz do mundo, na passagem que a gente leu, fala sobre esconder a luz debaixo de um pote, que isso não se faz, a luz está ali para ela ser vista, para iluminar. E a gente relacionou isso com aquela frase que eu disse para vocês, pregue o evangelho com a vida, e se necessário use de palavras, porque a luz as pessoas precisam ver, e assim como as suas ações precisa ser vista pelas pessoas, assim, não num sentido, tipo, de se engrandecer, tipo, da pessoa estar vendo sua boa ação, mas, tipo, no sentido dela entender que aquilo você vive de fato. Não é algo que você simplesmente prega, é algo que você realmente vive. Então, por isso é importante demonstrar. Esses exemplos, tipo assim, outro exemplo da gente poder ser sal por exemplo, quando a gente vê algum amigo nosso triste. Às vezes a gente vê uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa triste, aí você vai conversar com a pessoa, ela fala que ela já não sabe mais o que fazer da vida, às vezes ela já está cansada com alguma atitude. Naquele momento, você pode ser sal na luz dessa pessoa, você pode ser sal na vida dessa pessoa. Como assim? Você pode devolver para ela o sabor da vida dela. Você pode dar amor para ela, você pode acolher, você pode aconselhar ela. A cada momento, cada coisa que você fizer para ajudar essa pessoa, você vai estar sendo sal. Porque você vai estar devolvendo para ela a vontade dela de continuar ali, de continuar lutando. E daí você pode mostrar Deus para essa pessoa, porque você vai poder falar para ela que ela não está sozinha. Além de você poder ajudar ela a passar por aquela situação, Deus também está ali a todo momento. É Ele que vai dar forças para essa pessoa. E quando a gente faz isso, a gente devolve para essa pessoa a vontade de continuar lutando, a vontade de continuar a cada dia perseguindo os sonhos, perseguindo os desejos dela. Mas a gente precisa lembrar que nós não podemos ser sal da terra e luz do mundo sem ter uma luminosidade ou uma salinidade. E essa salinidade, essa luminosidade não é própria de nós. Essa luminosidade, essa salinidade vem de Deus. Ele é a nossa fonte. Então, a cada momento, a gente precisa estar se abastecendo. A gente precisa estar perto de Deus, porque Deus é a nossa fonte. E assim, a gente vai começar, a gente recebe, né, os dons do Espírito Santo, por exemplo, é uma forma de sal e luz que Deus nos dá para servir a sociedade. E assim, Deus nos dá essa salinidade, essa luminosidade, e a gente vai servindo, vai servindo, vai servindo, e a gente vai gostando de servir, e a gente continua servindo, 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 mas a gente não para em nenhum momento para se abastecer. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que a gente não vai mais ter sal e nem luz para dar para as outras pessoas. E daí a gente vai cair, a gente vai fraquejar. E nesse momento, ao invés de nós salvarmos as outras pessoas, nós vamos precisar que alguém nos salve. Porque nós vamos estar tão afastados da nossa fonte que a gente não vai ter energia para retornar para ela. Às vezes a gente já vai estar caído a um ponto que a gente não vai conseguir voltar e falar com Deus. E por isso que é de suma importância, gente, que a gente continue sempre perto da nossa fonte, que é Cristo. E como que a gente consegue ficar perto de Cristo? É fácil. Além de nós sermos filhos de Deus, né? Além de nós sermos servos de Deus, nós também somos amigos. Tem uma passagem que fala, não vos chamo mais servos e sim amigos, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas nós sabemos que Cristo está ali com a gente, então nós sabemos o que Ele faz, porque quando a gente busca, Cristo partilha isso com a gente. E uma relação de amizade a gente mantém como? Com conversa. A gente mantém uma relação de amizade com conversa, com carinho,
com atenção, com tempo, gente, com tempo de qualidade, principalmente, né? Você passar um tempo com essa pessoa. E é exatamente dessa mesma forma que a gente consegue manter a nossa relação com Cristo. É conversando, é orando, é às vezes ali, tipo, não sei se no final da noite, não sei se no começo do dia, mas é vocês pararem um momento e falar assim, olha, Senhor, eu sei que você sabe de tudo que se passa na minha vida, mas eu vou parar nesse momento para te contar como foi o meu dia. Sabe, é vocês pararem um momento para louvar, para bendizer, para agradecer, e por que não para perguntar como Deus está? Porque é assim que funciona. Sabe, às vezes você pode se oferecer para ajudar Cristo. Tudo bem que Cristo, ele é todo grandioso, mas principalmente aqui, por exemplo, na parte do evangelho, né? Deus podia salvar as pessoas sozinho, mas ele escolhe usar de nós. Então nós também podemos chegar a Cristo e perguntar, sabe? Nós podemos também partilhar as dores de Cristo, ajudar ele. Quem nunca perguntou isso, gente? Tipo assim, quem nunca viu um santo, São Padre Pio, por exemplo, ele carregou as chagas de Cristo, entende? Então, ele também carregou a cruz. Ele partilhou dessas emoções, ele partilhou das dores de Cristo. Tem tantos santos que falam, que a gente lê a história e fala assim, eu sentia a agonia de Cristo quando ele via que ele estava perdendo as almas. Então, a gente pode partilhar dessas dores, partilhar dos sentimentos de Cristo quando nós estamos em oração. E, além disso, né, essas tarefas que Deus nos dá é uma missão. Deus nos chama para ser sal e luz, isso é uma missão, Ele nos dá essa missão. Então, nós também somos soldados de Cristo. E eu não sei se, acho que provavelmente vocês já devem ter escutado isso, porque a gente escuta muito em história, né? Que nenhum soldado fica longe do seu comandante. Por quê, gente? Porque o soldado, ele tá na frente da batalha, ele tá no campo de guerra. E se ele não tá em contato com o seu comandante, ele não sabe o que está à frente. E muitas vezes o comandante sabe. Então, o comandante sabe onde pode ter uma armadilha. O comandante entende o campo de batalha porque ele tá de fora. E se o soldado não está constantemente em contato, em uma conversa, ele não vai saber aonde está a armadilha e ele vai cair na armadilha do inimigo. E é por isso que nós não podemos nos afastar da nossa fonte, porque se a gente se afasta da nossa fonte, se a gente se afasta do nosso comandante, a gente não vai saber onde estão as armadilhas e daí nós vamos cair. E mais uma vez, ao invés de salvar, nós vamos precisar ser salvos. Tem mais um exemplo que a gente pode usar. Isso aqui, né? Uhum. Bom, a gente estava falando para vocês da gente se abastecer, certo? Imagine que a gente é um carro e a gente está na nossa viagem para o céu, certo? Quando você vai viajar com um carro, independente se você não quiser ou não, você vai ter que parar uma hora para se abastecer, entendeu? Para você poder continuar no seu caminho, na sua estrada. E é isso. Uhum. Porque a nossa vida, ela é uma viagem, né? O nosso destino final na viagem é o quê? É o céu, gente. E se um carro viaja e não para abastecer, ele vai ficar parado no meio da estrada. Mas se a gente está constantemente com gasolina no nosso carro e a gente vê alguém sem gasolina, a gente pode compartilhar um pouco da nossa gasolina com essa pessoa até chegar em um ponto de parada. Entende? Então é tudo uma questão de humildade, gente. Se a gente parar para pensar, nós continuarmos em contato com Cristo, nós continuarmos sendo preenchidos por Cristo, é simplesmente uma questão de entender o nosso próximo, de ter empatia. Por quê? Porque se a gente continua ao lado de Cristo, a gente consegue ajudar o nosso irmão. Então, muitas vezes a gente, sei lá, tipo, se vocês estão cansados, falam assim, gente, eu cansei de mim mesmo, não quero mais ficar rezando. Mas pensa no seu irmão. Às vezes, o seu irmão vai precisar de ajuda em um momento e você precisa estar também abastecido por ele. Porque a gente não consegue dar o que a gente não tem.
E Cristo, sendo a nossa fonte, ele precisa nos abastecer. E por isso a gente vai ter, quando estamos perto de Cristo, a todo momento, nós vamos estar cheios. Nós vamos estar cheios de amor, nós vamos estar cheios de força para lutar nas nossas batalhas, nós vamos estar cheios de empatia pelo próximo. E a gente também vai estar cheio de amor para poder passar isso para o nosso irmão, porque tem tantas pessoas nesse mundo que precisa às vezes apenas de um bom dia, que às vezes precisa só de um sorriso, que às vezes precisa só que a gente pare um tempinho e pergunte, poxa cara, como você está? Né? E por isso que a gente precisa estar sempre abastecidos, não só por nós, mas também pelos nossos irmãos. É isso que a gente tinha para passar hoje, então vamos dar uma recapitulada do que a gente falou. Tá, eu de novo. Beleza. Deus dá tarefas pra gente. E uma dessas tarefas é pra gente pregar o evangelho. E para pregar o evangelho é necessário que a gente viva ele, que a gente demonstre com os nossos atos. Que a gente conheça. E que a gente conheça. E, bom, na passagem que a gente leu, Deus convida a gente para ser sal da terra e luz do mundo. Que seria justamente pregar esse evangelho para as pessoas. E viver aquilo, demonstrar aquilo para elas. E o que a gente falou, por último, de a gente estar sempre abastecido. A gente está sempre em oração para a gente poder continuar com a nossa fé. Eu sei que às vezes é muito difícil nesse momento que a gente está, tipo, em casa sozinho. Eu falo por mim mesmo, é uma dificuldade de rezar, manter uma rotina de oração em casa, mas eu sei que é necessário, tipo, para o meu viver, sabe? Para o meu espiritual. E é isso. É isso, gente. Então a gente falou muito de estar abastecido, né? E é igual o Igor falou, a gente não sabe como vocês estão nesse momento. Eu não sei se vocês estão abastecidos, eu não sei se vocês estão tendo um contato com Deus ou não. Mas Deus nos passou essa missão. E Ele pergunta pra gente no dia de hoje se nós aceitamos essa missão. Ele nos pediu para ser sal da terra e luz do mundo. E nesse momento, ele para a gente, né? Nós paramos aqui 5 horas da tarde, um pouco mais, quase ali na metade do nosso dia. E agora, nessa metade do nosso dia, mais ou menos, Deus parou a nossa vida para perguntar para cada um de nós se nós aceitamos essa missão de ser sal da terra e luz do mundo. E como nós precisamos, para realizar essa missão, nós precisamos estar preenchidos de Deus, eu quero convidar vocês, neste momento, a se preencherem um pouco dele, com uma música que a gente vai cantar agora. Então, eu peço para vocês que vocês possam se retirar, às vezes, para um lugar de calma, que vocês possam fechar os olhos de vocês e prestar atenção, fazer dessa música a oração de vocês, ou que vocês consigam, por meio dessa música, chegar em Cristo de alguma forma. Então, eu peço para vocês fecharem os olhos e que vocês possam ir entendendo essa missão que Cristo nos deu. Insisto em perseguir Deus. Peraí, gente, só um pouquinho. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus. Escolhe mal quem me escolhe só. Quem deixa de eu ser Deus é melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Por isso eu deixo aqui meu querer. Por isso eu deixo aqui meu querer.
o que Deus quer. A favela solta pelo mar. Eu vou pra onde o vento do Senhor leva. Guia-me, Senhor, por onde já prover. Eu calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. A favela solta pelo mar. Eu vou pra onde o vento do Senhor leva. Essa música fala que nós deixamos aquilo que nós queremos para fazer o que Deus quer. Que nós cansamos de perseguir aquilo que é apenas nosso, mas que a gente quer começar a perseguir aquilo que é do desejo de Deus. Então vamos fazer dessa música a nossa oração, que a gente possa realmente deixar de lado, sabe? Deixar de fazer apenas o que a gente deseja, às vezes parar de fazer apenas o que está na nossa zona de conforto e ir um pouco mais a fundo. E parar para entender que Deus também nos pede para fazer sim alguns esforços, mas na maioria das vezes são esses esforços que vão ser os melhores para cada um de nós. Às vezes é isso que Deus pede para a gente fazer, que vai ser o melhor para a nossa vida, por mais que não pareça nesse momento. E Deus nos dá essa missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de ir levar esse sal e essa luz para a vida dos nossos irmãos. E a gente precisa se decidir, a gente precisa saber se nós aceitamos essa missão ou não. A gente precisa saber se a gente aceita fechar os nossos olhos, segurar na mão de Deus e deixar Ele guiar a nossa vida. Porque eu sinto muito dizer, gente, mas não tem um meio termo. Ou a gente aceita Cristo e a gente segue o que Ele nos pede, ou nós não estamos fazendo a vontade dEle. Não tem como a gente fazer um pouco da vontade dEle e um pouco da nossa vontade, porque daí nós não vamos estar fazendo o que é do desejo de Deus. Nós não vamos estar agradando o coração dEle. Então Deus nos deu essa missão, gente, nessa tarde, de ser sal da terra e de ser luz do mundo. E Ele pergunta para cada um de nós, se nós aceitamos entrar nesse barco que está sendo dirigido por Ele. Ele pergunta nessa tarde se cada um de nós aceitamos estar ali nos caminhos dEle, e se nós aceitamos ser guiados por Ele, se nós nos colocamos como soldados de Cristo, e se nós vamos deixar que a nossa vida seja comandada por Ele. Então eu vou cantar mais uma vez essa música, e que a gente possa realmente pensar, que a gente possa realmente entregar a nossa vida para Cristo e aceitar essa missão que Ele nos dá, de sair pelo mundo anunciando o Evangelho, sem ter medo, porque é Cristo quem guia e Ele é o melhor comandante. Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazendo o meu jeito. Me ferro, querendo ser Deus de mim. Escolhe mal que me escolhe só, que deixa Deus ser Deus é melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Por isso eu deixo aqui meu querer. Por isso eu deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, por onde me aprover. Eu calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. A favela solta pelo mar. Eu vou pra onde o vento do Senhor leva. Guia-me,
Senhor por onde eu também. Como eu quero ouvir o que Deus quer. A como eu sou meu nome. Eu vou pra onde o vento do Senhor levar. Eu espero que cada um de vocês possam mesmo ter aproveitado esse momento. Eu sei que não foi um momento muito grande, talvez não foi exatamente do modo como nós queríamos que fosse, não foi presencial, não foi com todo mundo junto, mas não importa aonde a gente está, se a gente tira um momento para estar com Deus e se a gente se compromete verdadeiramente com isso, eu tenho certeza de que Deus vai sim se fazer presente, assim como Ele se fez presente no meio de nós nessa tarde. E é isso, pessoal. Espero